A W. Tozer disse: nenhum homem pode ver a Deus e continuar o mesmo. Quando Deus se revela, o homem se vê como ele realmente é. Amados irmãos, a história da igreja está repleta de exemplos de homens e mulheres que, ao terem um encontro profundo com Deus, nunca mais foram os mesmos. Um desses exemplos é o de John Wesley. Apesar de já ser religioso, foi só depois de um encontro pessoal com Deus, numa pequena reunião em Aldersgate Street, quando seu coração foi inflamado, foi aquecido, que ele compreendeu verdadeiramente a graça e foi impulsionado a iniciar um movimento que impactaria gerações. E assim também o profeta Isaías, no capítulo 6, que nós lemos. Isaías teve uma visão que mudaria para sempre o rumo da sua vida. Profeta este, cujo nome significa o Senhor é salvação. Profeta este, que ao final do seu ministério e vida foi cerrado ao meio. Profeta este que é o autor do maior livro profético do Antigo Testamento. Isaías também é chamado de profeta messiânico, devido ao volume, à riqueza de detalhes proféticos sobre o Messias. E no capítulo 6 está posto que o seu ministério público teve início logo após a morte do rei Uzias. Aqui a intenção do autor não é apenas indicar o acontecimento ou a data, mas a época que se vivia. Quem era o rei Uzias? Em 2 Crônicas, capítulo 26, vai falar sobre o reinado deste rei Uzias, filho de Amazias, e que começou a reinar quando tinha apenas 16 anos. E ele reinou por 52 anos em Jerusalém. E o texto sagrado diz que ele fez o que era reto perante o Senhor. E nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Mas depois o seu coração se exaltou. E ele cometeu transgressões contra o Senhor, por isso ele fica leproso e é lançado fora. Foi um bom rei, mas nos últimos anos da sua vida pecou contra o Senhor. A nação então perdeu o seu rei, o trono estava vazio, a nação começa a desandar. Próspera, aparentemente, morta espiritualmente. O seu coração estava longe do Senhor. Era tempo de crise em todas as esferas da sociedade. E Isaías, nesse momento, ele se encontra extremamente desanimado. O trono estava vazio. Quem será o próximo governante? Como há de suceder à nação? Então ele tem um encontro com Deus. Ele recebe uma visão do Senhor. Deus fala com ele de maneira tão impactante que a sua vida é mudada, transformada. Portanto, eu quero meditar com vocês sobre os aspectos dessa visão transformadora. Quais são os aspectos desta visão? Em primeiro lugar, a visão de Deus. É diante desse contexto de crise que ele disse: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. O rei de Israel morre, mas o Deus de Israel ainda vive. O trono terreno estava vazio, mas o trono dos céus continua ocupado. Deus reina. O alto e sublime trono enfatizava que o Senhor é, de fato, o verdadeiro rei de Israel. Ele é soberano e não há outro que se compare a ele. Matthew Henry disse: Isaías não viu o Senhor literalmente. A essência de Deus, nenhum homem viu isso, nem pode vê-lo.
Ele viu o Senhor Jesus, assim essa visão é explicada em João 12. João diz que Isaías viu a glória de Cristo e falou dela. Ele é aquele que depois da sua ressurreição assentou-se à destra de Deus, mas somente assentou-se onde estava antes. Veja o descanso da mente eterna. Isaías viu o Senhor assentado. Veja a soberania do monarca eterno. Ele se assenta sobre um trono de glória, diante do qual devemos adorar, um trono de governo, ao qual devemos estar sujeitos, e um trono de graça, ao qual podemos nos achegar com confiança. E o texto prossegue no verso 1, dizendo que as abas das suas vestes enchiam o templo. As longas vestes do Senhor enfatizam a sua realeza e majestade. Simboliza a igreja que é cheia, enriquecida, embelezada com os sinais da presença especial de Deus. Matthew Henry disse: as orlas do seu manto enchem todo o mundo, pois o mundo todo é o templo de Deus, e assim como o céu é o seu trono, a terra é o estrado dos seus pés. Ele é o Senhor do universo, o Deus exaltado. Não há na terra, no céu, no mar, Deus como o Senhor. Mesmo que o trono terreno esteja um caos, Deus continua reinando em seu trono celestial. Quando o dia estiver escuro, levante os olhos para os céus e veja o Senhor no trono. Quem sabe você chegou aqui hoje angustiado. Você olha em volta e não vê esperança. Não põe a sua confiança em carros ou cavalos. Põe a sua esperança no Senhor. Pois o filho de Davi, o rei prometido, aquele que é chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, ele estabelecerá um reino de paz sem fim. Palmer Robertson diz que esse grande Salvador Rei do povo de Deus, ele deve reinar no trono de Davi, o seu pai para sempre. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, e ele governará com justiça sobre todas as nações. E o texto prossegue dizendo que serafins estavam por cima dele. Ora, o que eram os serafins? O nome serafim, significando abrasadores ou ardentes, pode indicar a pureza desses anjos. Matthew Henry diz que eles ardem por amor a Deus. Eles refletem o brilho da glória de Deus em tão elevado grau que pareciam estar em chamas. E note comigo que uma menção especial é feita às suas asas, por causa do uso que fazem delas, o que tem a intenção de nos instruir. Qual o significado das 6 asas? Primeiro, com 2 cobria o rosto. A gloriosa presença de Deus é tão deslumbrante que eles não podem nem olhar diretamente para Ele. Segundo, com 2 cobria os seus pés. Isto é, o reconhecimento da sua falta de real valor para estarem na presença de Deus. Como sinal de reverência e humildade no seu serviço a Deus, como o salmista diz, ele é extremamente temido na Assembleia dos Santos. Ele é o Deus supremo. E terceiro, com 2 voava. Isso nos diz que eles estavam em estado de prontidão para fazer a obra de Deus. Eles estão prontos para serem enviados à terra ou à expansão do universo para fazer a obra do Senhor. Se os anjos são tão reverentes no seu serviço a Deus, com que temor devoto devemos nós nos aproximar do seu trono e fazer a sua obra? É diante dessa reverência que o verso 3 diz, vejam comigo:
e clamavam uns para os outros. Ora, por que razão eles clamavam? Primeiro, por causa da sua santidade. Aqui a santidade de Deus é exaltada. Os anjos clamam dia e noite que Ele é santo, santo, santo. Ele é santo em todas as suas obras. Ele habita no Santo dos Santos. Ele é santo em todo o seu ser. E não há criatura alguma na terra ou no céu que possa se igualar a Ele. John Oswalt diz que essa é a função do tríplice santo, o triságio. É a forma mais forte do superlativo em hebraico. Berkhoff diz que a santidade de Deus é um dos seus atributos transcendentais. Deus é o ser mais santo em todo o universo e todos os seus atributos são santos. A sua justiça é uma justiça santa, o seu amor é santo, até mesmo a sua vingança é santa. Tudo a respeito de Deus é santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E por isso ele disse: sede santos, porque eu sou santo. Ora, por que razão eles clamavam? Segundo, por causa do seu poder. Eles clamavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Nós lemos nessa liturgia, Apocalipse 4:8, que diz que os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Isaías 43:13 diz: ainda antes que houvesse dia eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Romanos 8:31 diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o guarda de Israel, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o nosso Senhor. Por que razão eles clamavam? Terceiro, por causa da sua glória. Eles clamavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Essa afirmação mostra que a presença de Deus, a sua glória, não se restringe a um templo. Deus é glorioso, cheio de esplendor, e Ele merece toda a glória, porque Ele criou tudo o que existe e tem todo o governo de todas as coisas. Por essa razão, Ele diz em Isaías 42:8, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem. Por isso o salmista disse no Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. O Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os anjos ficam tão extasiados com a glória de Deus que eles não conseguem dizer outra coisa. Eles clamam com tanta intensidade e fervor que o verso 4 diz que as bases do limiar se moveram à voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Uma manifestação de Deus, que nos lembra Êxodo 19, quando o Senhor aparece no Monte Sinai, ele desce como fogo, o monte se enche de fumaça e tremia grandemente de tão forte que era o clangor da trombeta. Champlin diz que aqui as bases tremeram diante da presença do Senhor, mas o poder por trás desse movimento era o coro dos anjos. E nós temos a esperança de que um dia seremos somados a esse grande coro nos céus. Nós contemplaremos a glória do Senhor por toda a eternidade. Nós estamos meditando, irmãos, sobre os aspectos de uma visão transformadora. Quais são os aspectos dessa visão? Em primeiro lugar, nós vimos a visão de Deus. E isso nos leva, em segundo lugar, à visão de si mesmo. Veja comigo o verso 5. Então disse eu,
ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Quando Isaías viu o Senhor, imediatamente reconheceu que havia problemas no seu coração. Pois lábios impuros são consequência de um coração impuro. Pois a boca fala do que o coração está cheio. E à medida que Isaías compara a si mesmo com outros em Judá, ele parecia ser alguém que estava em uma boa posição diante de Deus. Mas, agora que ele vê a si mesmo na luz da santidade de Deus, ele se sente destruído em pedaços. Não apenas as bases do templo tremeram, mas agora os fundamentos do coração e alma de Isaías tremem. Pois a verdadeira visão de Deus e sua santidade sempre nos fazem perceber o nosso próprio pecado e fracasso. Em Gênesis 18, 27, Abraão reconheceu isto. Ele disse: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Em Gênesis 32, 10, Jacó, quando orou ao Senhor, disse: eu sou indigno de todas as misericórdias e de toda a tua fidelidade. Em 2 Samuel 7, 18, o rei Davi entrou na casa do Senhor, ele ficou perante ele e disse: quem sou eu e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Em Jó 42, 6, Jó viu Deus e se arrependeu. Em Lucas 5, 8, o apóstolo Pedro disse diante do Senhor Jesus, ele gritou: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Em Atos 9, o apóstolo Paulo, ele reconheceu que a sua própria justiça era apenas lixo ao lado da glória de Cristo. Isaías disse: ai de mim, eu estou perdido. Ai representa uma terrível ameaça. Toda vez que se profetizava um ai, significava que aí vem o juízo de Deus. Diante da majestade, da santidade, da glória de Deus, agora Isaías olha para dentro de si e ele percebe que não apenas a cidade a qual habita é pecadora, mas ele também é um pecador indigno. Ele vê os anjos cantando sobre a santidade de Deus, e ele percebe que não é digno de fazer o mesmo, pois os seus lábios são impuros. Ele não é digno de proclamar a glória de Deus. E ele se vê diante do Deus Santo e que não tolera o pecado, aquele que julga as nações e aplica a sua ira. E ele diz: o que será de mim? Na linguagem do salmista: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Ora, talvez na sociedade caída que vivemos hoje, alguém diria a Isaías: você precisa de mais autoestima. Você não é tão ruim assim. Você está sendo muito duro consigo mesmo, muito exigente. Não se julgue assim. Pare de se colocar para baixo. Então talvez Isaías responderia: você diz isso porque os teus olhos não viram o Rei dos céus. Os meus olhos contemplaram o Santo de Israel. Quanto mais perto você estiver de Deus, mais o seu próprio pecado será exposto. Quanto mais perto de Deus, mais entendemos quem Ele é e o quão pecadores nós somos e necessitados de restauração. Warren Wiersbe diz que, antes de ministrar a outros, devemos nos permitir ser ministrados por Deus. Antes de proferir ais contra os outros, devemos sinceramente dizer: ai de mim. A convicção de Isaías de seus pecados conduziu-o à confissão, e a confissão o levou à purificação.
Por isso o texto diz no verso 6, vejam comigo: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com a tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Michael Horton diz que a brasa viva de fato estava quente, pois foi levada com uma tenaz, mas esta não o queimou, mas o limpou, por ocasião da confissão do seu pecado. Provérbios 28, 13 diz que o que encobre as suas transgressões jamais prospera, mas aquele que as confessa e deixa encontra misericórdia. Pois o pecado confessado é pecado perdoado. A ira de Deus se acende contra aquele que comete pecado, mas a misericórdia de Deus também é manifesta sobre aqueles que se arrependem dos seus pecados. Deus manifesta a sua ira, mas Deus também é rico em perdoar. Esses versos falam das profundezas da graça de Deus. Isaías considera o seu caso sem esperança. Todavia, do meio da fumaça, surgem os serafins com uma brasa purificadora. Diz em Levítico 16 que as brasas eram levadas ao Santo dos Santos a cada ano, no dia da expiação, onde se oferecia uma oferta para expiar os pecados. Aqui a brasa incandescente da mão do incandescente toca a boca do profeta. Deus tem uma provisão para o pecado e a iniquidade, por meio da qual o seu efeito é atenuado e o seu poder é quebrado. Deus enviou um substituto perfeito, que morreu na cruz do Calvário por nós, e verteu o seu sangue no madeiro para expiar os nossos pecados. A tinta do pecado foi lavada com sangue, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois o sangue de Cristo é como essa brasa viva, poderosa para nos limpar e nos purificar de todo o pecado. Por isso, todos nós devemos nos arrepender e confessar os nossos pecados. Todos nós devemos bater no peito e dizer: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Não importa o que você fez no passado, hoje você pode se achegar diante de Deus, pois um coração quebrantado e contrito, Ele jamais despreza. Hoje você pode clamar a Ele: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Não me lances fora da Tua presença, torna a dar-me a alegria da Tua salvação. Você pode clamar a Deus tendo a certeza de que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós estamos meditando, irmãos, a respeito dos aspectos de uma visão transformadora. Quais são os aspectos dessa visão? Primeiro, nós vimos a visão de Deus. Segundo lugar, nós vimos a visão de si mesmo. E isso nos leva, em terceiro lugar, à visão do serviço. Veja comigo o verso 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Michael Horton diz que com seus pecados perdoados, um fogo apaixonado tomou posse do coração de Isaías. John Oswalt diz que pela primeira vez Deus então fala. É como se Isaías não estivesse pronto para ouvir antes desse momento. É porque primeiro Deus restaura, depois Deus envia. Primeiro Deus chama ao arrependimento, depois Deus chama para o serviço.
Na igreja de Cristo, depois que o crente é restaurado, ele então é comissionado. Veja, é Deus quem está chamando. Ele disse, eu ouvi a voz do Senhor. Segundo ele não diz quem há de ir por mim, mas ele diz quem há de ir por nós. Isaías está sendo convocado diante de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, diante dos anjos nos céus e as regiões celestiais. Assim você também é comissionado como um representante do reino dos céus, como um embaixador de Cristo aqui na terra. Diante daquele que te criou e criou todo o universo, diante daquele que morreu na cruz por você, diante daquele que tocou com a brasa viva no seu coração e fez o seu coração arder pela palavra. Ele te chama a participar da sua missão. E qual será a tua resposta? Isaías disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O que Isaías está dizendo é, a minha vida está entregue nas tuas mãos, usa como bem queres, aonde o Senhor quiser me enviar, seja qual for a dificuldade que eu tiver de enfrentar, as privações que eu precisar passar, as coisas que eu precisar renunciar, eis-me aqui, Senhor, envia-me, pois apesar de tudo isto, eu estou certo de que estarás ao meu lado. Matthew Henry disse, este é o grande consolo para aqueles a quem Deus envia. Não temas, pois Deus estará ao teu lado. Warren Wiersbe disse, nunca subestime o que Deus pode fazer com um obreiro que se coloca à disposição dele. Então vem a ordem do Senhor. Então disse ele, verso 9, veja comigo. Vai e diz este povo, ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Ora, vai e dize, esta é a ordem. A ideia aqui no hebraico é, vocês continuam ouvindo, mas não entendem. Vocês continuam ouvindo, mas não percebem. Vocês não conseguem enxergar o lamaçal do pecado que estão vivendo, porque não se deram conta de que estão perdidos. E vocês só se darão conta de que estão perdidos numa vida de pecado, que desagrada a Deus e que carecem de salvação, quando o Espírito de Deus abrir o teu coração, assim como fez com Lídia em Atos 16. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas o verso 10 parece indicar exatamente o contrário. Ele diz, torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe. O que Deus está dizendo é, Isaías, o que te aguarda é um ministério muito difícil, porque essas pessoas não irão te ouvir. Sobre eles virá o meu julgamento. A minha mensagem trará juízo por causa dos pecados desse povo. Então Isaías pergunta no verso 11, então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes. As casas fiquem sem moradores e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª dela, tornará a ser destruída. Até quando, Senhor? Até que se complete a minha ira. Porque Deus é um Deus de justiça. Isso foi cumprido quando Senaqueribe destruiu todas as cidades fortificadas de Judá e, de acordo com os seus registros, levou mais de 200.000 pessoas cativas. Agora, note comigo que Jesus Cristo também faz a referência a essa profecia. E essa teria pleno cumprimento nele, em Mateus 13, quando está explicando por que ele fala por parábolas. Ele disse exatamente isso. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem.
de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. A mensagem do Evangelho, meus irmãos, é o bom perfume de Cristo, que tanto pode trazer salvação, como também condenação. Quando pregamos o Evangelho, irmãos, muitos não irão nos ouvir. Muitas vezes você será rejeitado, mas a ordem continua: vai e dize. Porque em meio a todos estes que rejeitam, bem-aventurados são aqueles a quem o Senhor abre os olhos para ver, os ouvidos para ouvir, o coração para crer, e são por Ele curados. Ainda que o juízo seria severo, haveria esperança. Pois a parte B do verso 13 diz: como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. D.A. Carson diz que o juízo limpa o terreno para o novo crescimento. O que Deus está dizendo é: eu julgarei este povo, eu cumprirei a minha palavra, mas nem todos serão destruídos. As cidades serão desoladas, mas restará um toco, a santa semente. Que toco é esse? Que semente é essa? D.A. Carson diz que a santa semente é uma expressão da promessa. É a semente que foi plantada em Gênesis, anunciada pelos profetas, manifestada no Evangelho e revelada a nós hoje nas Escrituras. Isaías 11 diz: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Isaías 4 diz que naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que os de restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos? Todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. A santa semente é o renovo do Senhor, a esperança do seu povo. A santa semente aponta para o Messias, Cristo, e todos aqueles que amam a sua vinda, todos aqueles que creem no seu nome. Restará um remanescente fiel, restará aqueles por quem Cristo morreu, restará aqueles que são alvo do amor de Deus. A nação seria desolada, mas haverá um reavivamento. Deus vai restaurar a vida do seu povo, porque Ele tem uma aliança com o seu povo. Deuteronômio 7 diz que: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhes fosse o seu povo e Ele seja o teu Deus. Ora, mas alguém pode se perguntar: quais são as lições que esse texto imprime sobre as nossas vidas, irmãos? Primeiro, diante da crise, olhe para os céus e lembre-se que o Senhor é soberano. Quando o dia estiver escuro, sombrio, tenebroso, quando o jornal da notícia difícil chegar às suas mãos, quando o desespero bater à porta do seu coração, nós devemos nos lembrar que o Senhor reina em seu trono de glória. Todas as obras da criação foram colocadas sob os seus pés. Todos os assuntos da redenção foram colocados em suas mãos.
Os anjos são seus servos, os demônios são seus prisioneiros. Ele tem poder sobre toda a carne. O reino da providência está entregue à sua administração. Ele tem o poder para definir os termos do concerto de paz. Tanto o cetro de ouro quanto a vara de ferro foram colocadas em suas mãos. Ele é o Senhor do universo e sustentador de todas as coisas. Nele tudo subsiste. O filho de Davi, Cristo, Rei prometido, estabelecerá um reino de paz sem fim. E em João 17 ele disse: Pai, a minha vontade é esta, que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. Olhe para os céus e lembre-se, de onde te vem o socorro? O teu socorro vem do Senhor. É nele que deve estar a tua esperança. Hebreus 4 diz que Ele se compadece das nossas fraquezas. Ele passou por todas as nossas aflições, tentações, mas sem pecado. Ele nos abriu o caminho para o Pai, de modo que nós podemos nos achegar a Ele confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Deus reina e nós podemos buscar socorro nele. Deus é santo e a gloriosa luz da sua santidade expõe todo o meu pecado. Por isso, segundo, olhe para dentro de si e reconheça que é um pecador e precisa se arrepender. Pois quando eu olho para dentro de mim mesmo, eu não encontro nada de bom. A minha boca está cheia de maldição e amargura. São os meus pés velozes para derramar sangue. Nos meus caminhos há destruição e miséria. Eu desconheci o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos meus olhos. Eu preciso reconhecer que eu estou perdido, pois eu sou um pecador. E por isso, Isaías 55 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, pois se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Quando me arrependo e ponho a minha fé em Cristo, eu sou perdoado, porque o Cordeiro já foi imolado. Cristo já pagou a dívida pelos meus pecados na cruz do Calvário. E uma vez restaurado, terceiro, olhe à sua volta e enxergue uma necessidade. Precisamos pregar o Evangelho. Nós somos chamados para servir, irmãos. O Senhor nos chama a olhar em volta e perceber que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. É necessário ter essa visão e entendimento de que precisamos anunciar o Evangelho. E essa tarefa não será fácil. E talvez você tenha que renunciar muitas coisas, mas jamais estará sozinho, pois o teu Redentor disse que estará contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Em Mateus 19, 29, ele disse: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Ao anunciar o Evangelho, muitas vezes você será rejeitado. No entanto, a função do servo é proclamar a palavra, qualquer que seja a reação das pessoas. Pois a prova do ministério não é o sucesso exterior, mas a fidelidade ao Senhor. Muitos serão hostis, outros indiferentes, mas alguns, ao ouvirem a palavra, não permanecerão com o coração endurecido. Pois o Espírito de Deus removerá o seu coração de pedra e colocará no lugar um coração de carne.
E lhes concederá o dom da fé, para que eles creiam, para que eles se rendam aos pés de Cristo e sejam por Ele curados, tenham uma experiência gloriosa com o Senhor e saberão que Deus tem uma aliança com eles. Queridos irmãos, quando um homem tem uma experiência com Deus, a sua vida não é mais a mesma. O mesmo Deus que concedeu essa visão e transformou a vida de Isaías, é o mesmo Deus que fala conosco hoje por meio da sua palavra. E que nos chama para a sua obra. E é lá onde podemos ter uma experiência profunda com Ele, por meio da sua palavra, e sermos por Ele transformados. Feche os seus olhos, eu quero orar por você.